Lucas capítulo 13, versículo 20 e versículo 21. O Senhor Jesus, ele está falando mais uma parábola e ele disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Vamos para a outra parte da Sagrada Escritura, desta vez em 1 aos Coríntios, capítulo de número 15. 1 aos Coríntios 15, a 28. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 28. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem com toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Mantenham, por favor, as suas Bíblias abertas na passagem de Lucas, capítulo 13, que é o texto da nossa pregação. 13, 20 e 21. Amada congregação do Senhor, não podemos desprezar o poder das coisas pequenas. Veja o poder dos micro-organismos que contêm, que formam o fermento biológico. Esses micro-organismos vivos, eles são invisíveis a nós. Mas eles conseguem fazer a massa do pão ou a massa de uma pizza crescerem muito. Na verdade, sem fermento biológico ou fermento químico, mas eu estou tratando do fermento biológico, que são aqueles fungos, aqueles micro-organismos vivos que se usam para levedar uma massa. Sem ele, o pão não cresce, sem ele, a pizza não cresce. A massa fica a mesma. Quem cozinha bem sabe muito bem disso. Mas notem, irmãos, eles são pequenininhos, são seres vivos minúsculos que a olho nu nós não conseguimos ver. Mas uma vez eles colocados dentro de uma massa, eles começam a comer a glicose daquela massa e os nutrientes que contém naquela massa, onde eles são colocados, e eles começam a liberar gás carbônico e álcool. E com o calor, eles fazem, nesse seu trabalhar dentro da massa, essa massa crescer e crescer e ficar bem grande. Nesse caso dos bichinhos que formam assim um fermento, nós podemos dizer que tamanho não é documento. E Jesus, ele contou mais uma parábola. Dentre as muitas parábolas
Parábolas que eram grandes no seu conto, cheias de ilustrações, e também uma parábola bem pequena, como essa que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 13, versículo de número 20 e 21, e também Mateus narra lá no seu capítulo 13 também, versículo 32. Mas nós tomamos aqui o testemunho de Lucas contando a parábola do fermento. E Jesus, nessa parábola, ele diz que o reino de Deus é como o fermento colocado em uma porção de massa. O texto nos diz: disse mais, a que compararei o reino de Deus? E aí ele conta a parábola. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Fermento é algo invisível aos nossos olhos nus. Não conseguimos ver o fermento trabalhando, mas nós conseguimos ver a ação que o fermento faz na massa, fazendo-a crescer. Assim como com essa parábola, Jesus ensina que, para nossa alegria, o reino progredirá até que tudo esteja submisso ao Pai. Esse é o texto da nossa pregação e tem por base a parábola do fermento. Para nossa alegria, o reino progredirá até que tudo esteja submisso ao Pai. Eu falei aos irmãos que o poder das coisas pequenas não podem ser subestimados por nós. Os micro-organismos que levedam as massas de pão e pizza são pequenos, mas poderosos em sua influência. O reino de Deus, ele foi comparado ao fermento que uma mulher colocou em aproximadamente 35 litros de massa. Porque quando nós olhamos aqui, o texto diz que essa mulher, ela tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Se nós formos transformar, pegando as medidas usadas naquela época, cada medida tinha aproximadamente 13 litros. Então nós temos aproximadamente 35 litros de massa. Imagine quanto pão! E isso não é estranho, ela não era dona de uma padaria. Por exemplo, Sara, ela usou essa mesma medida de pão para servir ao Senhor Jesus e aos anjos. Quando o Senhor Jesus, antes mesmo da encarnação, ele apareceu a Abraão lá no passado. Então essa mulher pegou uma porção de fermento e colocou nessas 3 porções, nessas aproximadamente 35 litros de massa. E muita massa pode ser levedada com uma quantidade pequena e invisível de fermento. Muita massa expande com um pouco de fermento escondido dentro dela e que, com o passar do tempo, esse fermento a faz levedar, faz sua influência aparecer, ser percebida. E imagine aqui a atenção que Jesus chama a todos aqueles que estão ouvindo esta parábola, imaginando naqueles 35 litros de massa de pão expandindo somente com um pouco de fermento que foi escondido dentro dela. Assim, meus amados irmãos, os discípulos de Jesus deveriam entender o reino de Deus. O que é que estava acontecendo ali com eles e o que iria acontecer nos anos que viriam depois. O reino de Deus que começa no coração dos eleitos do Senhor. Lembre-se que Jesus, quando ele foi questionado pelos fariseus, ele disse que o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está dentro de vós.
O sentido que Jesus estava dizendo é que o reino de Deus começa em nosso coração, aqui dentro de nós. Assim o reino de Deus já começa a ser implantado no mundo, pois pela obra de Jesus Cristo, a obra do Espírito de Jesus Cristo, quando Jesus ele regenera pecadores, ele de fato faz esses pecadores estarem sendo voluntariamente submissos ao governo dele, de Jesus. Desse modo, nós já começamos aqui a viver nesta terra a realidade do governo de Cristo. Jesus começa a reinar dentro dos nossos corações, escondido dentro dos nossos corações. Deus coloca o fermento que é o reino, o governo de Jesus. E uma vez o reino estando em nosso coração, é somente uma questão de tempo para esse reino começar a expandir, começar a progredir, a se fazer visto não somente dentro de nós, porque você pode perceber quando você é um regenerado, quando você de fato prova a operação poderosa do Espírito de Deus em você, lhe fazendo uma nova criatura, você começa a perceber que o seu desejo é estar debaixo de Jesus. O seu desejo é se submeter ao que Jesus ele diz na palavra dele. O seu desejo é de fato servir ao Rei Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Aí você já está provando dentro de você essa experiência tão maravilhosa dessa restauração do reino de Deus. Você começa a ver o reino se expandir, progredir de dentro de você. E assim o reino começa a influenciar, porque ele começa a ser visto na terra. Assim como é apenas uma questão de tempo e temperatura para o fermento biológico levedar todas as 3 medidas de massa que Jesus falou na parábola. Amados irmãos e irmãs, a obra de Jesus ela começou em nosso coração e naturalmente ela vai progredir e influenciar o meio onde nós vivemos. Assim como acontece com o fermento que é escondido dentro de uma massa. E nós podemos ver isso sendo testemunhado na palavra de Deus. Esse progresso do reino, nós estamos vendo na história da igreja no Novo Testamento. Lembre-se da história da igreja no Novo Testamento. O Senhor Jesus, ele colocou inicialmente o fermento do reino no coração de 12 homens. Depois de mais pessoas. Quando nós lemos o livro de Atos, logo no início do livro de Atos, nós sabemos que a congregação de Jesus, a igreja de Jesus, era composta apenas de 120 pessoas. E depois, quando o Senhor Jesus derrama o Espírito em Pentecostes, essas 120 pessoas, por meio da pregação de Pedro, passam a ser 3.000 almas. E logo depois de 3.000 almas, passou a ser 5.000 almas. Só em Jerusalém. E depois nós vemos um relato que a igreja em Jerusalém, ela se expandiu, cresceu, ela tomou a Judéia, tomou a Samaria, ela foi se expandindo pelo Império Romano, ela entrou na África, ela chegou na Ásia. Meus irmãos, veja como o reino, como o fermento que foi colocado naquela massa, ele se expandiu, se expandiu, se expandiu, chegando até as proporções de essa influência ser um dos fundamentos de todo o Ocidente, essa banda da terra onde nós moramos. Assim a igreja, que é o povo do reino, porque a igreja não é o reino, mas é o povo do reino,
A igreja que é composta por cada membro de Cristo que foi convertido e que voluntariamente, por consequência dessa conversão, voluntariamente, não forçadamente, se dobra a Jesus e o adora e o serve, ela assim está se expandindo e se expandindo sobre a terra. Obviamente essa expansão ela não é uniforme em todos os lugares. Cresce muito em uma parte, cresce pouco em outra parte, diminui em uma, mas a terra está vendo essa influência cristã. Apesar de toda a propaganda do inimigo de nossas almas, toda a propaganda do mundo, para salientar as fraquezas da Igreja de Cristo, para tentar mostrar que o cristianismo está morrendo no mundo, a verdade que nós temos é que a Igreja continua a avançar. Apesar de nós estarmos vendo uma propaganda maligna pregando que os cristãos são verdadeiros instrumentos de maldição para as sociedades de nosso tempo, porque a verdade é esta. Se você ver os noticiários, aqui no Brasil também, não foge, você vai ver que os cristãos eles estão sendo pichados como pessoas que são um retrocesso para a sociedade, pessoas que não amam o seu próximo, pessoas que de fato não respeitam os outros. Algo, meus amados irmãos, que nós não temos como dizer amém, é verdade, porque o testemunho da história é que sociedades onde há cristãos fiéis são sociedades mais justas, são sociedades mais trabalhadoras, menos exploradoras dos necessitados, e sociedades onde os indivíduos servem com alegria uns aos outros. Isso é fato histórico. Apesar de toda mentira e desonestidade dos anticristãos neste mundo, de tentarem dizer que nós somos maldição. Apesar de nós testemunharmos o contrário. Que contrário? Sociedades onde se banem e se perseguem cristãos são as piores sociedades para se viverem. Vejam, por exemplo, nos países islâmicos. Esses países que Hollywood está querendo pintar como sendo um paraíso, como um povo tolerante. Nos países islâmicos é um terror pessoas viverem neles. Países intolerantes para qualquer tipo de pensamento contrário, que se pune com morte, com prisão. Pergunta uma mulher islâmica se é bom viver lá ou se é bom viver em um país cristão. E o que dizer dos países socialistas, especialmente aqueles países totalitários, pois o socialismo é uma religião anticristã. O que dizer, por exemplo, daqueles que vivem em Cuba, daquelas pessoas que estão na China, daquelas pessoas que estão na Coreia do Norte? Eu somente estou usando os exemplos mais grosseiros de sociedades onde adotaram a religião socialista e que, por consequência, elas banem e perseguem os cristãos e tentam arrancar todo e qualquer símbolo que lembre Cristo a essas sociedades. Esse tipo de sociedade, o que nós vemos nela é miséria espiritual e miséria moral. São sociedades inimigas de todo o bem, de toda a liberdade, da vida, de todas as coisas naturais que Deus nos deu. E isso não é à toa, porque essas sociedades banem cristãos, perseguem cristãos, odeiam o Cristo
dos cristãos. Na verdade, o que nós vemos de Jesus e nós aprendemos do Evangelho de Jesus e vemos na história é que os cristãos verdadeiros são uma bênção para qualquer sociedade. Pois os cristãos, eles não apenas querem viver no céu, e quando eu falo céu, entenda-se o novo céu e a nova terra, nessa promessa maravilhosa que nós teremos quando Jesus voltar. Mas os cristãos conscientes, verdadeiros, enquanto estão nesta vida terrena, eles fazem tudo para que este mundo esteja submisso a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E essa submissão, os cristãos verdadeiros, eles não impõem às sociedades onde eles vivem. Eles não impõem por meio de terror, por meio de morte e por meio de sofrimentos assim de pessoas alheias. A realidade que nós aprendemos é que os verdadeiros cristãos, eles promovem a submissão a Cristo, mas é mediante a pregação viva do Evangelho de Jesus Cristo, é mediante o testemunho de submissão voluntária deles a Cristo, submissão esta que leva esses cristãos verdadeiros a servirem aos seus próximos, de modo que aqueles que estão ao redor desses cristãos podem ver a luz de Jesus Cristo, aqueles que estão ao redor desses cristãos podem ser influenciados de modo que Cristo possa ser percebido, a glória de Cristo possa ser percebida por nós e haja mudanças notáveis dentro das famílias, nas escolas, na sociedade em geral, onde esses cristãos vivem. Os cristãos, eles receberam o fermento do reino no coração, e por isso, quando esse fermento é colocado, ele progride e a influência dele é notada. Agora, a realidade, meus amados irmãos, também é que é um sinal de frieza espiritual ou de falso cristianismo quando notamos comunidades cheias de cristãos, mas sem a influência cristã sendo percebida nessas sociedades. A começar da primeira sociedade, que é a família. Essa é a primeira sociedade, é a família. Nas escolas, por exemplo, nas empresas e na política, nós vemos essa frieza espiritual ou até mesmo falso cristianismo em nosso Brasil. Não somos o país com o maior número de cristãos do mundo. Somos. Porém, onde está os sinais da fermentação do reino de Deus no Brasil? Onde está? Onde está o sinal da fermentação do reino de Deus nas famílias dos cristãos? Onde está os sinais da fermentação do reino de Deus? Na sua sala de escola, no seu emprego, na nossa política. Onde está? Jesus está dizendo que onde há o fermento do reino, consequentemente,
os resultados desse reino serão vistos na terra. É na terra. Então, cadê? Cadê os sinais da influência do reino de Deus em nossas famílias, em nossa comunidade, em nosso Brasil? Cadê? Por isso que essa parábola que Jesus está dando também serve para um autoexame profundo de nossas vidas. A começar de mim, a começar de você. Nós precisamos pensar se temos o fermento do reino em nosso coração de fato. Porque nós temos o nome de cristão. Nós temos igrejas cristãs em cada esquina dessa cidade. Quais sinais do fermento do reino se mostram em você? Em você, crente. Há progresso. Eu falo progresso. Progresso é algo que você progride, evolui. Eu pergunto a você que é crente: há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você diz que é crente? Há quanto tempo você diz que você é cristão? Eu pergunto: que progresso do senhorio de Cristo há na sua vida? Jesus, ele cada vez mais, você nota que ele é Senhor de sua vida. Lembre-se que nós oramos: Senhor, venha o teu reino. Jesus nos ensinou a orar assim. Esse progresso do senhorio de Cristo em você tem crescido ao ponto de influenciar quem está ao seu lado? Será? Ou será que as pessoas olham para você e veem você igualzinho ao mundo? As suas conversas, as suas preferências, as suas atitudes, os seus pensamentos mostram por acaso Jesus como Senhor de sua vida? A sua percepção de mundo, a sua percepção de futuro mostra que Jesus é Senhor de sua vida? Meus amados irmãos, veja como essa parábola serve também para esse nosso autoexame como cristãos. Pois como filhos do reino, temos o fermento do reino escondido em nosso coração. E é muito estranho mesmo se o senhorio de Jesus não tem crescido e crescido a partir do meu coração, dentro de mim, de maneira tal que eu não esteja sendo instrumento de Deus para influenciar as pessoas ao meu redor, para que elas também se dobrem a Jesus. A parábola serve de autoexame. A parábola também serve para alegrar o coração dos filhos de Deus. Eu pergunto a você: qual filho de Deus não se alegra em saber que o reino de Deus progredirá? A gente olha a nossa igreja, vê como ela é pequenininha. Nós questionamos: rapaz, será que tem futuro? Mas quando nós ouvimos a palavra de Jesus, nós somos alegrados, porque uma vez o Senhor nos plantando o reino no coração, a sua obra progredirá. O progresso do reino na terra, por isso, alegra o coração dos crentes.
Acho que muitos de nós já vimos como se faz o pão. Eu sei que as senhoras aqui, elas são verdadeiras padeiras. Não vou citar nome de nenhuma delas para elas não ficarem mais orgulhosas do que são. Estou só descobrindo aqui que as mulheres da congregação são padeiras mesmo. Eu já provei pelo menos o pão de 2 delas, eu quero provar mais. Mas quem faz pão e quem observa se fazer pão, faz todo aquele trabalho, né? Aquele trabalho de pegar, amassar a massa, e se usa o fermento biológico, colocar lá e esperar um pouquinho antes de botar no fogo para os micro-organismos começarem a comer, começarem a soltar gases dentro da massa e gerar a levedura da massa. E quando a gente começa a observar a massa crescendo, o que é que surge no coração daqueles que estão fazendo o pão? Alegria. Rapaz, olha, vai ter um pão como cresceu. Cresceu foi muito. Não é verdade? Não é assim? E se tiver a pirralhada junto, é a maior festa. O menino fica olhando e, rapaz, ó, está crescendo, mamãe, está crescendo. Não é verdade? Não alegra quando a gente vê o fermento agindo na massa, ela crescendo? Imagine como alegra, se Jesus usou essa ilustração na parábola, nós vemos o reino de Deus crescendo em nossos corações, crescendo na vida de outras pessoas, por meio da instrumentalidade e serviço da igreja. Que alegria, meus irmãos! Por isso nós nos alegramos tanto quando vemos pecadores se convertendo, quando vemos santificação dentro da igreja, quando vemos cada vez mais crentes se submetendo a Jesus e a palavra dele. Isso é uma alegria para nós, que nos faz de fato louvar só a Deus. Pela obra do Espírito, os crentes se alegram com o progresso e a influência do reino. Porque os crentes, eles não apenas desejam o novo céu e a nova terra para eles, mas para muito mais pessoas. Os filhos de Deus, eles querem que mais e mais dos eleitos de Deus sejam anexados ao reino de Deus. Os filhos de Deus, eles se alegram em ver Jesus sendo servido. Os filhos de Deus, eles não se alegram com rebeldias contra Jesus, o Rei. Eles se alegram quando veem corações se submetendo ao Rei. Por isso que os filhos de Deus, eles se alegram em serem instrumentos de Deus para influenciar suas famílias, suas escolas, seu trabalho, sua sociedade, influenciar o meio onde eles são colocados. Porque eles querem ver Cristo sendo glorificado como Senhor. Eles querem ver cada vez mais Cristo mostrando o seu poder na vida de pecadores rebeldes. Pecadores estes que, transformados, servirão a Ele. Essa parábola, além de ser um meio para nós fazermos um autoexame, além de alegrar o nosso coração, porque nós sabemos que o reino progredirá, essa parábola alimenta a esperança na vinda da plenitude do reino de Deus. Entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, que a expansão do reino é tão natural como é natural a ação do fermento na massa de pão. O fato é que Jesus, ele escondeu no coração de poucos homens e mulheres lá na Palestina o seu fermento, e isso expandiu pelo mundo inteiro, como nós vimos e ouvimos há pouco tempo atrás. Pela ação dos filhos de Deus, porque Deus, ele usa meios,
meios para expandir o seu reino. Ele usa a igreja para pregar o Evangelho e levar o Evangelho a todas as nações, para converter aqueles a quem Ele deu a Cristo Jesus. O Senhor, Ele vai usando esses instrumentos, Ele vai expandindo o seu reino pelo mundo inteiro. Assim, fazendo a influência do reino ser sentida onde a igreja verdadeira está. A parábola, assim, ela é um verdadeiro estímulo para nós, filhos do reino, continuarmos fielmente em nosso chamado cristão e cheios de esperança na chegada da plenitude do reino de Deus. Essa parábola, ela nos garante que nada impedirá a chegada da plenitude do reino de Deus. Aquele momento que o apóstolo Paulo ele descreveu tão bem na primeira epístola que nós lemos no capítulo 15, a partir do versículo de número 20 até o versículo de número 28. Quando depois dele expor parte da doutrina da ressurreição, ele disse que chegará um momento, quando Jesus voltar, onde a plenitude do reino chegará. Será aquele momento quando Jesus, ele vir com seus santos nos céus, rasgando esse céu, quando ele vir e promover a ressurreição dos que estiverem mortos, ressurreição para a vergonha eterna daqueles que viveram fora do Senhor e em rebeldia contra o Senhor, mas a ressurreição também para a glória daqueles que em Cristo morreram, e transformar os nossos corpos, os corpos daqueles que estiverem vivos na sua vinda, a semelhança do corpo dele, que é a primícia dos que dormem. E quando ele pegar a nossa última inimiga, que é a morte, e humilhá-la, assim chegará o ponto culminante da nossa história, da história de nossa humanidade, quando Jesus Cristo, Ele pegará e restaurará todo o reino de Deus, submetendo todas as pessoas ao Pai, e entregará o reino ao Pai, e assim Deus será tudo em todos. Imagine esse momento escatológico, esse momento das últimas coisas. Não tem como nós ficarmos uma vida sem esperança com esse Evangelho, com aquilo que Jesus está ensinando na parábola do fermento. A nossa vida, como crentes em Jesus, tem uma esperança. Pense nessa promessa. É claro que quando o apóstolo está vendo isto, na verdade escrevendo pelo Espírito Santo o que vai acontecer na volta de Jesus, ele não está dizendo que cada homem, cada mulher serão convertidos. Não, a gente sabe, uns para a vergonha eterna. A gente sabe também que na volta de Jesus, nessa plenitude do reino, o Senhor pegará o diabo e os seus anjos, lançará no lago de fogo eterno, que é a segunda morte, junto com todos os ímpios. E nós sabemos que somente os eleitos de Deus, eles viverão nesta terra renovada, que a Bíblia chama de novo céu e nova terra, onde habitará a justiça. Fisicamente nós viveremos, eternamente viveremos. Nós veremos a plenitude daquilo que começou com Jesus, na igreja de Jesus, e foi se revelando, e se revelou mais claramente no Novo Testamento, que é essa ação de restauração do reino. Para esse fim glorioso que nós estamos marchando. É para esse
final do drama da criação, um final feliz e verdadeiramente feliz, quando a massa, veremos toda a influência do reino em toda a terra. Para esse fim glorioso estamos seguindo. Você para pensar nesse fim glorioso que você está seguindo? Às vezes você está fazendo bolo, às vezes você está fazendo pão. Quando você estiver cozinhando, quando você pensar no fermento, pode ser até o seu fermento químico, mas pense no fermento biológico. Jesus usou essa linguagem tão simples, uma coisa tão comum, que as mulheres em Israel faziam de forma tão natural, pegar o seu fermento e botar na massa. Ele quer que nós pensemos nessa realidade do reino e a nossa esperança esteja sendo alimentada com essa verdade. Porque facilmente, meus amados irmãos, nós somos tão tomados por essa vida secular nossa, essa vida do acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, essa vida deste mundo quebrado, essa vida onde nós olhamos para ela e só vemos tristeza, e só tem que ver tristeza mesmo, aqueles que olham só para essa vida terrena. E parece que o cristianismo já perdeu o jogo, parece que os cristãos são perdidos mesmo, parece que ele está andando como qualquer outra religião mundana inventada pelo homem. Não. Jesus diz que o reino dele, o reino dos céus, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Esperança. Esperança. Chegará o dia quando, pelo poder de Cristo Jesus, todas as coisas no céu e na terra serão submetidas ao Pai. Imagine a sua alegria neste dia. Se já nos alegramos em saber que o Espírito de Cristo está operando e fazendo essa influência aumentar cada vez mais até o dia dele, imagine quando você e eu estivermos lá naquele dia, pela graça de Deus, vendo a realidade desse reino cósmico, deste reino em sua plenitude, quando Deus será tudo em todos. Que alegria, meu irmão! Que alegria, meu irmão! Você tem motivo para viver e morrer em alegria. Isso não é história, não é fábula. Isso é a verdade do Evangelho que nos alegra. Ou você crê nisto, ou você não crê nisto, ou você se alegra com isto, ou não se alegra com isto. Anime a sua alma com essa esperança. A esperança que o reino de Deus progredirá até que tudo esteja submisso ao Pai. Amém. Vamos orar.